como a lei do superendividamento pode ajudar o servidor público. E essa é uma situação que eu falo que é extremamente importante porque você, servidor público, servidora pública, sempre cumpriu com as suas obrigações. E destaco que vários servidores públicos, antes mesmo de assumir o cargo, já são assediados pelos bancos. Ou seja, o banco ele recebe por vezes, e na verdade, categoricamente em 70%, 80% dos casos que a gente pega aqui no escritório, antes do próprio servidor. Qual situação? Os empréstimos consignados. Ou seja, os servidores públicos, eles têm um corpo de, atualmente no Brasil, 70%, 80% que vivem no superendividamento, e é por isso que nós vamos falar no vídeo de hoje sobre como a lei do superendividamento pode ajudar o servidor público a trazer paz, a trazer tranquilidade, até porque nesse mês de outubro nós comemoramos o Dia do Servidor Público. Você que sempre é leal à instituição a qual você trabalha, atende o público de forma correta e também sempre cumprindo com as suas obrigações. É hora de usar a lei em seu favor. Aqui eu quero passar algumas informações que são extremamente importantes para você colocar fim ao superendividamento e viver o que a vida tem de melhor, tá? Então eu quero que você comenta aqui embaixo. Eu vou viver o meu melhor. Firma esse compromisso com você a partir do que eu vou te mostrar agora. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que observar é falar o que é a lei do superendividamento. E eu trago ela aqui de forma sintetizada porque o superendividamento acontece no Brasil há muitos anos, não é desde a promulgação da lei em 2021. Longe disso. Há mais de 15 anos antes da publicação dessa lei, nós já notamos o superendividamento aqui no país. Por quê? Porque os bancos, com o passar dos anos, a estrutura bancária foi se formando para cada vez mais ter vantagem sobre os consumidores. E aí o que precisou a legislação, o poder legislativo, através de grandes movimentações no poder judiciário, que sempre é acionado nas situações de abuso, fazer? Incorporar uma legislação, que é a lei do superendividamento, no Código de Defesa do Consumidor, deixando claro que é direito do consumidor repactuar as suas dívidas. Portanto, veja você, consumidor, você não está pedindo um favor ao banco quando você entra com uma ação e está municiado pela lei. Você está garantindo o que é seu por direito. Leia comigo. O 104A é muito conciso nisso, porque fala o seguinte: a requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural, o juiz pode instaurar o processo de repactuação com vistas à audiência conciliatória, presidida por ele ou conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará um plano de pagamento com prazo de 5 anos, preservando o mínimo existencial. Ou seja, na prática, a gente tem que falar aqui algumas verdades que poucos servidores sabem sobre essa legislação. Primeiro que aqui não é uma declaração de insolvência civil. Não é? No Código Civil nós temos a matéria que trata da insolvência. Aqui, de fato, é a oportunidade de um consumidor que está com o seu mínimo existencial afetado, ou seja, todas aquelas dívidas bancárias que você possui que sugam completamente seu salário. Eu vou citar aqui algumas delas: empréstimos consignados, empréstimos pessoais com desconto em conta corrente, cartões de crédito, cartões consignados, cheque especial. Esse é um jogo que foi feito para você, servidor público, perder, né? Você, servidor público, antes de ser servidor, é também um consumidor. É um jogo feito para dar errado a você. Porque concorda que não existe hoje no Brasil um cenário que te pague 20% de juros ao mês. E a gente vai falar de um vídeo sobre inclusive a alta da Selic. Já deixa o like se você está gostando do que você viu até aqui e se inscreve no nosso canal para estar cada vez mais informado. Quando a gente fala que é um jogo para dar errado ao consumidor, é justamente porque os bancos, eles cobram isso aqui de juros enquanto o seu salário está aqui. Ou seja, 20% ao mês, que é o rotativo do cheque especial, é o rotativo de um cartão de crédito, enquanto hoje você não ganha 1% de rendimento líquido. 1% talvez com a Selic a 15% ao ano, que é um cenário que a gente espera que diminua conforme o tempo. Então veja que as regras foram feitas para dar errado. Foram feitas realmente para você ter que se endividar, ter que contratar outros empréstimos para pagar outros, pegar empréstimo para cobrir cartão, para cobrir cheque especial.
E assim você sempre vai estar num cenário de superendividamento, ou seja, precisou vir uma legislação, conforme eu estou mostrando aqui na tela, para falar o seguinte: o consumidor ele está ofendendo o mínimo existencial. Ou seja, ele está deixando, por vezes, de colocar o filho em uma escola ou tirando o filho de uma boa escola, ele está abrindo mão de um plano de saúde, ele está abrindo mão de determinada alimentação, determinado lazer, todos os direitos previstos na Constituição Federal, para sustentar os bancos que têm cada vez mais lucros astronômicos. Ou seja, no ano passado, se a gente fizer um levantamento, no ano de 2024, olha só o lucro dos bancos em 2024. No Brasil, a gente teve um lucro líquido dos 4 maiores bancos do Brasil, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander, atingindo 114 bilhões de reais, um aumento de 24% comparado ao ano anterior. Ou seja, aí eu pergunto para os senhores, é justo enquanto você e a sua família definha? É justo? Então, quando eu trago a informação aqui, é porque ela é pública. Olha só, inclusive o destaque por banco, tá? Então, tá aqui o destaque pelos bancos. Vou voltar para a legislação para a gente continuar. Foi-se então necessário criar uma lei que pudesse, coibir o assédio, porque a gente fala disso também na lei do superendividamento, então impedir assédio, oferecimento de crédito para negativado, não disponibilizar informações do contrato, embutir seguros, tarifas indevidas. Isso é proibido, mas acontece. Foi também possível, com essa legislação, colocar todos os credores no mesmo polo passivo, ou seja, é um procedimento só, com vistas a essa repactuação, e também os servidores poderem penalizar, não é, as instituições. Em que sentido? Quando o credor é chamado, porque veja bem, o consumidor ele está de boa fé, certo? Quando você nos procura aqui no escritório, você quer pagar as suas dívidas, você quer dar o basta a essa situação. E aí, por vezes, tem banco que manda advogado sem poderes para tratar. E olha só como a lei foi cirúrgica em prever o não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de procurador, ou seja, advogado com poderes especiais e plenos para transigir, a audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória do plano de pagamento da dívida. Ou seja, aqui está uma punição que vai falar o seguinte: banco, se você não comparece a essa audiência conciliatória, você vai ser penalizado e, inclusive, vai ser feito o pagamento ao final. Porque, muitas das vezes, as pessoas me perguntam: doutor, e quando as minhas dívidas superarem o que eu tenho disponível? No direito bancário, a gente sempre utiliza como base analogia as legislações mais favoráveis. Então a gente busca deixar limitado, né, o percentual que você destina às instituições financeiras numa regra de 3 a 35% da sua renda líquida. Ou seja, você recebe, paga imposto, paga contribuição previdenciária, imposto quando eu digo é imposto de renda, e aí a gente tem a sua renda líquida. Então a gente sempre faz essa conta. Vamos dar o exemplo numa conta aqui que eu vou fazer fictícia. Suponhamos que você tenha 10 mil reais de renda líquida, ok? Quando eu faço os 35%, você teria 3.500 reais por mês disponível para negociar todas as dívidas. 3.500 reais vezes o que a lei permite como plano, dá 210 mil. Por vezes, o plano de pagamento, o valor do principal, mesmo colocando o valor do principal da dívida, que é uma das premissas, né, da própria lei, como eu vou mostrar para vocês também, ela é insuficiente ao pagamento. Né? Ela é insuficiente ao pagamento da totalidade da dívida ao credor. O que nós temos que fazer nas situações? Quando a sua dívida for, por exemplo, 300 mil, então faltou 90 mil. A gente teria que pedir o perdão parcial dessa dívida. Ou seja, como está aqui colidindo dois grandes direitos fundamentais, que é o direito ao mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana, e o outro do crédito ser pago ao credor, muitas das vezes os juros já foram pagos há muito tempo, então, portanto, o principal mais os juros, isso é avaliado também, a gente pede o perdão parcial. Por quê? Porque não posso comprometer 50%, 60% da renda do cliente, do servidor, do consumidor, enquanto eu acabo que comprometendo a subsistência dele. Tanto é mais fácil a gente ter, né, uma segunda chance, né, de forma tranquila, de forma assertiva, do que
a gente ter a pagar um crédito que ofenderia o mínimo existencial. Então, na vida real, a gente sempre traz alguns exemplos e eu gostaria de falar para vocês também que existe uma forma de você evitar o superendividamento. Primeiro, eu falo duas situações. É melhor prevenir do que remediar. Prevenir é você ter o controle eficiente das suas dívidas, das suas despesas, das suas entradas. Prevenir é você planilhar aquilo que de fato você consome da sua renda, seja com dívidas bancárias, seja com as dívidas domésticas. E pensando nisso, que nós criamos um e-book que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é o Guia do Servidor Público Endividado, que vai conter 5 passos práticos para você sair do ciclo do endividamento, combinado? Mas se você precisar avaliar o seu caso, uma vez que você tem mais de 50, 60, 70% da sua renda comprometida com empréstimos bancários, às vezes 100%, né, mais de 100% da renda em empréstimo, cartão, cheque especial, tudo. Vou deixar o link aqui para você avaliar o seu caso com a gente também. Nós vamos fazer isso de forma como cortesia, tá? Então é uma análise que nós fazemos sobre todos os débitos que você tem, o quanto compromete da sua renda, se de fato você precisa do apoio da lei e como a gente pode contornar essa situação, tá bom? Então vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo também. Eu espero que de fato esse vídeo tenha te ajudado, porque a nossa missão é tirar o máximo de pessoas do endividamento bancário. Isso a gente faz com muito orgulho. Então, eu quero que você faça o seguinte: continua com a gente, vai ter 2 vídeos para você continuar assistindo e a gente espera te ajudar cada vez mais. Se inscreve, deixa o seu like e baixa o presente que a gente deixou na descrição desse vídeo. Nos vemos no próximo.